série Redação no Enem 2018. Já temos aula aqui num canal disponível para você, falando da estrutura geral da redação. Além disso, temos também a respeito da competência 1 e também da competência 2. O nosso foco de hoje vai ficar por conta da competência 3, fundamentando-a e trazendo aí as suas características. Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, do que é que a competência 3 ela vai tratar? O que é que ela vai avaliar na redação? Justamente a forma como você organiza as ideias em seu texto. Ou seja, ela vai analisar como você seleciona, relaciona, organiza e interpreta as informações, as opiniões em defesa do seu ponto de vista, ou seja, da sua tese que você adotou a respeito da temática que a proposta de redação do Enem vai trazer, certinho? Então, você vai analisar a proposta de redação, você vai compreender a proposta de redação, a partir daí você deve retirar sua opinião, que é a sua tese, que é seu ponto de vista daquele tema, certo? E a partir daí você vai trazer as argumentações para poder sustentar aquela tese, aquele ponto de vista, aquela sua opinião com relação ao assunto, certo? Então, esses argumentos, essas informações que você vai trazer, elas devem estar é, apresentando um certo diálogo. Por mais que essas informações elas são independentes, você deve apresentar uma ideia nova. Cada ideia ela deve ser nova para defender o seu ponto de vista, certo? Deve ser uma diferente de outra com relação àquele tema, para poder você sustentar a sua tese, mas elas devem apresentar um certo diálogo entre si, certo? E é isso que você deve fazer. Então, o processo de selecionar, relacionar e organizar é referente diretamente a esse processo de você criar uma conversa entre essas diferentes informações que você vai colocando em seu texto para poder justificar, para poder defender o seu ponto de vista. Então, na sua redação é necessário que você elabore um texto que apresente uma tese, que é o seu ponto de vista, e a partir daí desencadear os argumentos que justifiquem a posição tomada por você. Esses argumentos devem estar todos em sintonia, apresentando uma certa harmonia entre eles, certo? Para desta forma a gente atender aquilo que é o principal, que é a formação de uma unidade textual. E a redação ela se caracteriza justamente por isso. O texto dissertativo argumentativo se caracteriza justamente por isso, por essa unidade textual, onde tem várias partes diferentes, mas que essas partes diferentes elas conversam entre si, formando assim uma estrutura que é a sua redação, certo? Partes diferentes, informações diferentes sobre aquele tema, em defesa daquele tema, daquela opinião que você traz, mas elas devem estar conversando uma com a outra, devem estar em sintonia, devem estar em harmonia. Então, todos esses elementos que eu falei anteriormente vai caracterizar o que chamamos de encadeamento textual e coerência. Essa harmonia, essa conversa entre as variadas partes do texto vai caracterizar esse encadeamento textual, essa coerência, certo? E isso vai proporcionar a sua unidade textual. E como é que você alcança a coerência? Como é que você alcança o encadeamento textual? A partir da elaboração de um projeto de texto. Como é que você vai elaborar um projeto de texto? Depois que você leu, compreendeu a proposta de redação que o Enem vai trazer, o que é que você vai fazer? Você vai pensar no seu ponto de vista e, a partir daí, antes de começar a escrever, você vai pensar nas informações, nos argumentos que você vai trazer para sustentar o seu ponto de vista. Depois que você pensou, você vai tirar aqueles pontos mais relevantes, que você acha que defende melhor o seu ponto de vista, vai selecionar essas informações mais relevantes e procurar criar uma coerência entre elas, procurar colocar em uma ordem lógica e sequencial, criando um diálogo entre essas partes diferentes do seu texto.
certo? Então, o projeto de texto vai ser justamente isso. Leu, compreendeu a proposta, tirou seu ponto de vista, a partir daí, seleção e organização dos argumentos em defesa desse ponto de vista. Isso que é o projeto de texto, antes de começar a escrever. Eu falei de coerência. Essa competência 3, ela está direcionada diretamente, de forma geral, à coerência textual, que é esse encadeamento. Então, o que é coerência? Ela se caracteriza justamente pela criação de um diálogo, uma criação de sentido entre as partes diferentes do texto. Foi aquilo que eu falei aqui anteriormente. Então, a criação de diálogo, de harmonia entre essas partes diferentes do texto, que estão sustentando o seu ponto de vista, vai criar uma unidade textual. E isso vai facilitar muito o leitor, porque no momento que você cria um diálogo entre essas partes diferentes, logo o leitor vai ler e compreender o que você está querendo dizer. Essas partes diferentes do texto, quando elas estão em sintonia, ela cria uma conversa, cria um diálogo, facilitando, consequentemente, a compreensão. Isso que caracteriza a coerência. Portanto, para atender a competência 3, você deve reunir todas as suas ideias sobre o tema e depois selecionar as mais pertinentes para a defesa de seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura lógica para o desenvolvimento de seu texto. É justamente aquele processo que eu falei do projeto de texto, tá? Verifica o seu ponto de vista, a partir daí reúna todas as informações que lhe ocorrerem sobre o tema e a partir daí você seleciona quais aqui defende melhor o seu ponto de vista e procura colocar essas mais pertinentes em uma ordem lógica, em uma ordem sequencial, criando um diálogo entre elas, tá? Outro elemento, na organização dessas ideias, procura organizá-lo de uma maneira que facilite a compreensão do leitor, que é justamente criar o diálogo entre essas partes, entre essas informações diferentes do texto, criando uma certa harmonia, criando unidade textual. A outra é examinar todo o seu texto para verificar se há coerência entre a tese, argumentos e conclusão, certo? Da sua redação. Então, quando você elabora o seu projeto de texto, né, que você já tem uma ideia de como é que vai ser sua redação, você procure olhar se está tendo a coerência com a tese, que é o seu ponto de vista, os argumentos de defesa dessa tese e também a conclusão, se ela está conversando com as outras partes do texto, formando desta forma unidade textual. Tese, argumentos e conclusão devem estar todas em conversa, devem estar todas em sintonia, certo? Então, é isso que vai caracterizar a redação. É isso que caracteriza a coerência, o encadeamento textual, a unidade textual. Então, são esses elementos que vai aí caracterizar a competência 3 da redação do Enem, certo? As próximas aulas vão tratar da competência 4 e 5. Quer se inscrever no canal? Ainda não? Então, clique em inscreva-se e também ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e deixe seu like.